Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, aqui é a Ludmilla, mais conhecida como Hipacondríaca, e hoje a gente trouxe ninguém mais, ninguém menos do que Barufa, mente criativa e um dos sócios da Overhop. Fala aí, Lud, tudo bem? Tudo jóia. Prazer aqui, tá na abertura do programa. A gente já se conhece já há um bom tempo do mercado, né? Desde os eventos, onde a gente participou juntos, e os eventos da Overhop, os eventos do mercado cervejeiro, e acabou que criou-se uma amizade bacana. Agradecer pelo convite aí. Que ótimo, e eu sou o Leandro e vamos começar esse bate-papo, né, gente? Vambora. Então, Barufa, a gente preparou aqui umas perguntinhas pra gente ter uma noção Uma do sabatina. que é a Overhop. É, tipo um pinga-fogo. Conta pra gente, Barufa, antes da Overhop, qual era a tua formação? O que você fazia? Eu sou administrador de empresa. Desde que eu entrei ali pra faculdade, na verdade eu não esperei nem me formar, eu já pintou uma necessidade de trabalhar com meu pai. Meu pai estava com a empresa já pelas últimas. Eu aproveitei ali uns 2 anos, de 98 até 2000, para poder aprender um pouco do ramo, que era uma marmoraria. Fiquei 2 anos ali roendo osso, foi dose. Depois disso, meu pai realmente já estava bem cansado de trabalhar com isso e eu parti, né, em carreira solo para uma empresa própria, no mesmo ramo, na qual eu tenho até hoje. Não tem nada a ver com cerveja, mas que complementa a minha renda, me traz uma certa satisfação, tem uma história, tem uns funcionários lá com muitos anos de casa, tem um vínculo bacana. Eu tô tocando as 2 empresas ao mesmo tempo. Na verdade tem 3, porque são 3 empresas, né? Porque tem o bar, que no Malden é um outro CNPJ que toma bastante meu tempo, cara. Com certeza. E como é que você começou a fazer cerveja? Como qualquer outro cervejeiro, assim, em casa, eu não pensei nisso de cara como profissão, foi como hobby. Minha história começou com um amigo de um amigo meu, que virou hoje meu grande amigo, Vitor Gonçalo, da Serva, carioca. E viajamos sem nos conhecer pro Vale Nevado. Rolou um papo do tipo, cara, hoje tu vai beber minha cerveja. E eu fiquei impressionado com aquilo. Eu sempre gostei de cozinha e tudo mais. E ele falou, pô, você vai gostar e tal, porque tem a ver com isso, né? Tem dedicação de panela e tal. Isso foi em 2013. E falei, cara, quando você tiver oportunidade no Rio, você me deixa eu presenciar uma abraçagem. Pô, eu queria ver como é que era. O Vitor me passou a apostila dele, que era uma apostila do Boto. Ele falou, vou te chamar, mas eu preciso que você saiba o mínimo. Eu dei uma estudada, fomos pra uma abraçagem. Ele tava abraçando uma Ringe, cara. Comecei a aprender a fazer cerveja logo com uma Ringe 10.8 de álcool. Bem bacana a cerveja dele. Foi uma abraçagem que tomou um dia inteiro. E da partir dali eu peguei um gosto absurdo. No final de semana seguinte eu já fui lá na Malt Companhia e comprei meu equipamento todo e comecei a abraçar. E foi uma abraçagem atrás da outra. Acabou que, como toda história acaba se resumindo nisso, né, de cervejaria, um amigo fala pro amigo, pra você, pô, tenta botar isso no mercado. E aí depois acaba aparecendo um amigo que quer empreender, que quer ajudar e tal. E aí foi a hora que entrou o Barroso, num churrasco, e cara, essa cerveja tem potencial, tem como a gente trabalhar isso. Vambora. Então cada um entrou com uma parte da empresa e traçamos planos de negócio, fizemos algo certinho. A gente já não era mais moleque novo para poder dar com burros na água de fazer um hobby, gastar dinheiro e tal. Então fizemos tudo como modo figurinha e fomos surpreendidos com algumas coisas boas que deram uma acelerada nesse processo de crescimento da empresa, o que hoje trouxe uma certa visibilidade para o Overhop no mercado, trouxe um certo carinho no mercado com a gente conseguiu fazer, acho que uma história bem que rápida. A gente não tem nem 4 anos de vida e conseguimos uma história que dá pra contar. Com certeza. Como é que era a produção no começo e como é que é a produção agora? Tipo, vocês saíram da panela e foram produzir numa fábrica e hoje vocês estão em outra fábrica. Conta um pouquinho desse processo. Na época que a gente decidiu, um amigo meu falou que ia trabalhar numa fábrica em Friburgo, chamada Angels and Devils. Uhum. Vocês devem conhecer, né? As meninas. Fábrica tocada por meninas, inclusive, mulheres. Desde o início. Sim. Assim.
marquei uma produção lá e fomos. Só que ao mesmo tempo a gente também acabou conhecendo o Marquinhos da Suburbana e nos indicou pro pessoal da mistura. E até então, naquele momento, não tinha vaga pra poder abraçar, era uma coisa um pouco complicada. E aí ele falou, pô, cara, dá uma atenção aí pro Barufo, que ele quer lançar a cervejaria. Acabou que a gente conseguiu vaga primeiro lá do que na Angels and Devils e viemos com a produção da Dark Hop e da Hop Goddess. E lançamos essas duas primeiro, tá? Acabou que a vaga depois veio um pouquinho depois. A vaga acabou vindo um pouquinho depois na Angels and Devils e a gente veio lançando a Sweet Sophia lá. E depois fizemos um Love também. Só cerveja ruim, só cerveja estragada. É engraçado que são as cervejas, cara, isso é curioso, porque são as cervejas que a gente tem de linha hoje, até hoje. De lá pra cá a gente lançou muita cerveja sazonal, muita cerveja tiragem única, e é engraçado porque Dark Hop, Hop Goddess, One Love, Sweet Sophia e logo no Mundial da Labiera em 2016, a Haze, são as 5 cervejas que nós temos em linha e que não saem, nunca tiramos elas de linha. Isso é até curioso. Hoje é a nossa linha, tirando a Haze, né, a nossa linha de garrafas que funciona no Zona Sul, nas lojas americanas, no Brix, é a linha comercial. Depois acabou ganhando a companhia da Startup, que é uma Hop Lager. A gente ficou durante uns 2 anos e meio na Mistura Clássica, é uma fábrica que realmente nos acolheu como ciganos. Depois nós viemos a participar do quadro societário da Mistura Clássica. Isso durou basicamente uns 6 meses. Em 2018 a gente voltou a tocar a fábrica, mas nessa época já com a companhia do Barroso e do Flávio. Foi quando a Overhop entrou ali no grupo da mistura. Ficamos durante 2 anos, no total ali 2 anos e meio, e saímos de lá de boa. Entendemos que era o momento de sair, eles estavam pensando em outras coisas da fábrica, a gente estava pensando de outras maneiras e saímos de uma maneira bem amigável. E fomos parar na Antuérpia. Já tinha um convite do Saulo da Antuérpia pra gente poder também ter uma parceria bacana lá, interessante para as duas partes, e abraçamos a ideia. Assim que a gente tomou a decisão lá na mistura, a gente já sentou com a Antuérpia para levar a produção para lá. Estamos há 1 ano e 3 meses, tá muito legal. A produção de lá realmente é muito boa, a equipe é muito boa, o processo de lá é excelente, tá bem bacana, Legal. Eu fiquei com 2 dúvidas que eu queria tirar. A primeira, por que uma cerveja específica ela vai para a linha? Você usa resultado ou complementar o teu portfólio? Como é que é isso? Cara, hoje em dia, o mercado brasileiro é um mercado que você tem apenas 2% do mercado de venda de cerveja no total. É o mercado de craft beer, cerveja artesanal, onde você tem um share extremamente absurdo, né? Onde você divide aí com em torno de 1.200 cervejarias e mais umas 800 ciganas, digamos aí, tá? Pelo Brasil todo. Então você tem aí uma divisão absurda, enquanto que os outros 92% estão em pequenos grupos, né, de cerveja. Não comporta pra gente, como cigano, manter várias e várias cervejas em linha, já que lá a produção na Antuérpia e a produção na Mistura Clássica eram produções no mínimo de 2.000 litros de cada uma. Hoje na Antuérpia é de 3.000 litros cada uma. Então, assim, é muito caro você manter um estoque muito alto de, sei lá, 20 cervejas ao mesmo tempo, sabe? Talvez para um brewpub seja interessante. A gente avalia sempre aquele tripé de visual, qualidade e nome. Isso é algo que eu acredito muito em produto. Quando você acerta na veia, assim. A Haze, cara, a Haze é algo muito fora da curva. É uma cerveja cara, é uma cerveja com drinkability médio, não é uma cerveja refrescante pra você beber a rodo, mas é uma cerveja que hoje é nosso best-seller sempre. Ela passa na frente de uma Hop Lager, por exemplo, que é uma cerveja barata, com drinkability, fácil de beber, né? Então, mas o que tem a Haze, no caso dela? Um rótulo interessante, ela tem um nome interessante, uma fonética boa e tem um paladar agradável. E fora a história também que aconteceu em cima dela, que eu acho que traz um contexto muito bacana também dela ter sido participado do pioneirismo de New England no Brasil, de ter participado do momento onde surgiu isso, que foi em 2016, dela ter ganho a medalha de ouro no primeiro concurso possível, na estreia dela. Então, ela tem uma certa história que acho que acrescenta bastante nela. Isso para mim é algo muito importante, e o que
que faz virar uma cerveja de linha pra gente tá enquadrado dentro do que a Overhop é. Tipo, eu tenho que ter uma IPA de linha, eu tenho que ter uma Double IPA de linha, eu tenho que ter uma Dark, que seria a Black IPA de linha. E a nossa Pilsen, a nossa comercial, que é a startup, ela tem que ser algo que remeta a lúpulo. As outras cervejas a gente faz sazonal para poder manter o mercado aquecido pra gente. Onde uma pessoa bebe um exemplo, uma Hopman, que é uma New England Double no mês, e cara, se ela não beber naquele mês, ela só vai beber daqui a 4 meses, 5 meses, entende? Então você acaba provocando um consumo daquela cerveja. E os lançamentos não tem jeito, eles sempre atraem um público diferente, sabe? O volume de litros que você produzia antes e o volume de litros que você produz hoje é muito diferente ou ainda é um crescimento no ritmo sem ser exponencial, sei lá? A produção, eu vou falar especificamente da Overhop, pode ser que toda cervejaria seja um pouco diferente, mas a gente tem uma certa sazonalidade em relação a isso. Por exemplo, em dezembro nós temos às vezes o Hop New Year, eu tenho que produzir com cerveja a mais. Especificamente não teve esse ano, mas já veio há 2 anos tendo, então é algo que nos move a ter uma quantidade de produção maior. Aí vem a época de Oktoberfest, tem que ter uma produção maior também. Aí vem um período de carnaval, que a venda cai pra cacete, então a produção cai também. Tem um período de Mundial da Labière, cara. Mundial da Labière, só pra você ter uma ideia, a gente produz em torno de 24 mil litros por mês no Mundial da Labière. Cacete, é pra pagar o carnaval. Mas não que a gente venda exatamente isso, mas é porque é o volume de lançamentos que a gente tem, entendeu? É a quantidade de lançamentos que é muito alta. E aí você depois passa uns 3 meses vendendo aquela cerveja. A nossa média hoje de produção, venda mês, ela gira em torno de 12 mil litros mês. Aí tem meses que vai pra 14, 13, aí vai num carnaval que diminui um pouco, entendeu? Mas é nessa média, tá? 12 mil, 13 mil litros. E você começou com 2 mil litros? Começamos com 4. A gente fez 2 mil litros de Hop Goddess, 2 mil litros de Dark Hop. Porque assim, mal bem, acaba se vendendo rápido, porque naquela época existia uma certa procura por cervejarias novas, assim. Vinha alguma cervejaria nova, todos os bares do Rio de Janeiro pegavam. Então a gente saiu meio que vendido ali com a produção toda, sabe? Depois a segunda leva já foi um pouco mais difícil de vender. Maneiro. Eu, como toda consumidora de cerveja artesanal, óbvio que eu adoro um lançamento. Óbvio, sem sombra de dúvida. Mas eu fico imaginando como é que não é custoso pra cervejaria pensar num produto, né? Tipo, testar esse produto antes, sei lá, fazer uma abraçagem na panela. Não sei como é que funciona isso. O custo que isso significa de rótulo, de design, de lançamento, lá. E aí, já pegando esse gancho um pouquinho do que a gente falou, do tipo, você malucamente lançou uma cerveja agora, né? Mas não foi planejado, né? Não, eu sei. Ela estava planejada para ser lançada em tempos normais. Eu sei. Eu não ia deixar essa cerveja em tanque, então a gente passou por cima de tudo e tocamos de lançar. A primeira pergunta que você fez foi... O lançamento é um negócio que custa caro, né? Como a gente entendeu desde o início que a Overhop seria uma cervejaria que iria sim, como a gente é cigano, a gente tem que ter esse lance da pegada de lançamento. Não tem como ficar só na parte comercial, só na parte de linha fixa. A gente entendeu que isso seria um custo fixo nosso, então a gente partiu para uma contratação de um desenhista fixo. Esse cara, a gente manda para ele a demanda, ele vai encaixando na fila e vai entregando. Por exemplo, nós temos hoje aí na fila, tem uns 4 rótulos prontos para poder lançar. Opa! Não, na verdade são 5, são 3 New England, que a gente tinha pego um contato bacana com a LNF, com lúpulos novos no mercado, então a gente ia fazer single hop. Era uma série de 3 single hops, um com um experimental 692, o outro com um lúpulo chamado Bellman, que é um lúpulo bem legal que dá umas notas de morango, e o outro com um lúpulo chamado Julius, que também é novidade. Então viriam 3 New England, não necessariamente na sequência, e aí teria uma Sour Juice IPA de maracujá com morango, e uma Smooth que a gente ainda estava definindo a fruta e tal, mas também tá no gatilho, e o rótulo também já está praticamente pronto.
A gente sempre trabalha com essa antecipação de rótulo para justamente quando tá no momento é só disparar a receita. Você chegou a falar sobre teste, cara. Eu encaro isso muito como a maneira craft de ser mesmo. A gente não faz teste nenhum, certo? Nós somos ciganos, eu não tenho... total risco que eu faço. Obviamente que como cervejeiro eu tenho uma noção de que a junção dos insumos, o que vai dar, eu sempre faço a receita de trás para frente. Cervejas que levam a questão de algum adjunto, como cacau, como algum extrato, alguma madeira, coisa parecida, isso não tem muita dificuldade de se fazer com a cerveja pronta. Você pode fazer as infusões com a base pronta. Então não tem muita dificuldade nesse ponto. Você não precisa fazer dando um chute. Você faz a base, aí depois você faz testes de proporções, onde normalmente eu chamo alguns sommeliers, amigos meus, e aí eu pego uma base e vou misturando uma parte para 3 daquela, 2 dessa para uma dessa, e faço 5 possibilidades, e aí a melhor a gente joga pro mercado. Então já me ferrei com essa parada, já, mas eu acho que a dinâmica do mercado e a estrutura que uma cervejaria cigana hoje tem, ela me permite, cara. E o meu dia a dia também, eu não consigo hoje parar um dia para poder braçar uma cerveja teste, guardar ela na minha casa. Isso me toma um tempo absurdo. A outra empresa vai acabar sofrendo com isso. O Barufo, ele virou quem sabe faz ao vivo, né, bicho? Pô, o cara chega e fala, não faço teste de coisa nenhuma, tá ligado? Eu chapo essa panela, manda pra fazer e acabou. Que isso? Muito bom, muito bom. É porque a gente sempre daqui do lado de fora fica com a sensação do tipo, eu fico pensando, é insustentável o mercado ficar num lançamento bruto em cima do outro, justamente pelo que você falou. O custo é muito grande, o lucro é muito apertado, o cigano tá sempre estrangulado, se ele não lança, ele não aparece, se ele lança, ele tá sempre com o boleto agarrado ali atrás. A gente procura só não banalizar esse lance porque tem muitas cervejarias, de fato, não tô condenando, mas eu não gosto dessa prática, do tipo, vou lançar, sei lá, 15 New Englands, uma atrás da outra, onde você pega uma mesma base e você troca ali, faz um lúpulo A com D, A com C, A com D, aí depois faz D com A, B, C, sabe? Essa diferenciação, o teste cego mostra que não acrescenta absolutamente nada no paladar da pessoa. Você faz um teste cego, te garanto, o cervejeiro erra. Entendeu? Então, o que a gente procura fazer com esses lançamentos são sempre trazer propostas diferentes. Então, se eu vier com uma sequência de New England, como eu falei pra vocês, de 3 New England, eu estou trazendo 3 lúpulos diferentes. Completamente diferentes, são cervejas distintas. Assim como a gente, no ano passado, a gente veio com umas 3 ou 4 New England, onde uma era com Kveik, a outra era com uma levedura nova que eu trouxe dos Estados Unidos, chamada Juicy. A Gangsta, que nós lançamos ano retrasado, ela veio com uma outra levedura nova e com 2 lúpulos novos, que é o Enigma e o Loral, e a gente trouxe uma levedura chamada Citrus. Então, assim, a gente procura trazer uma certa variação mais completa e na proposta. E nem sempre vai ser New England, obviamente, né? Exemplo disso é que a gente veio com a proposta da Distant Travelers, que é uma cerveja belga com lúpulos americanos. Viemos com uma proposta de Double Black IPA, que não tá no BA, não tá no BJCP. Essa Reddit que a gente acabou de lançar, que é uma Double Hop Red Ale, cara, tem pouquíssimos no Brasil, mas nenhuma fermentada com Vermont, nenhuma com a carga de lúpulo que nós colocamos. Ou seja, existe sempre uma proposta diferente para poder trazer uma experiência completamente diferente das outras experiências que o público estava tendo. Essa é a nossa ideia com todo o lançamento, sabe? E aí também vai para as sours, né? Não faz sentido eu lançar uma sequência de sour com a mesma base e mudar. Uma igual a graviola, outra com manga, outra com pera, outra com uva. Então a nossa proposta é sempre trazer alguma coisa diferente. A Sour Juice IPA, que é algo que também não é um estilo, a gente veio trazendo isso pra cá também com muita intensidade. Com a Cripster, é uma cerveja que você vai trazendo elementos completamente diferentes de uma sour. Uma sour que você está acostumado
beber com corpo baixo, né? Cerveja extremamente com refrescante, sem lactose e sem lúpulo, a gente vê com uma Sour Juice IPA, que ela tem tudo ao contrário. Ela tem corpo médio-alto, ela tem lupulagem alta, ela leva lactose, ela é fermentada com vermont, ou seja, mas ela também tem acidez. Então, cara, é uma proposta diferente para poder trazer experiências novas, entendeu? Vai daí, Leandro, porque eu sei que você tá seco pra perguntar. Tô seco aqui, porque você falou de várias paradas, vários itens, assim, vários pontos que parecem ser grandes vantagens que vocês estão usando super bem por ser cigano. Mas assim, você tem a ideia, vocês, né, tem a ideia de um dia ter a fábrica própria? Vocês acham que tem um ganho nisso? Sem ser financeiro, né? Cara, falar que nunca é muito radicalismo, tá? Eu sempre navego em cima daquilo que tá na minha cabeça naquele momento. Todo mundo que lança uma cervejaria cigana lá atrás pensa em ter a sua própria fábrica. E aí o mercado ele vai te mostrando que você não pode deixar nunca o teu sonho passar em cima da realidade. A verdade é essa. Hoje eu vejo que montar uma fábrica, além de um investimento aí na casa de umas 3, 4 milhas, é algo que você tem que ter uma produção mínima mensal muito alta sempre. Você tem que estar sempre girando muito alto. Faz sentido. Eu não acho que vale a pena sonhar esse sonho, sabe, cara? Eu acho que hoje a realidade do mercado brasileiro, eu tô mais inclinado para uma montagem mais híbrida, do tipo brewpub com uma produção cigana na Antuérpia, por exemplo. Onde a gente tem um volume maior, sabe? Por exemplo, a linha de garrafas, Startup, Sweet Sophia, Hop Goddess, One Love, Dark Hop, fazer algo numa cervejaria que me entregue qualidade, rapidez e volume, e você trazer ou talvez a Reis e a Graviola, que são duas outras em latas que tem um volume muito bom, e você trazer para uma produção pequena, de um brewpub de 3 mil litros, uma produção para servir aqui no próprio bar, sabe? Onde eu tô. Então eu acredito hoje na formatação híbrida, cara. Maneiro. Essa história do brewpub que você tá falando me chama a atenção, primeiro porque há algum tempo atrás, eu acho que isso já mudou e você vai saber disso melhor do que eu, era a história do plano diretor da nossa cidade, que não permitia a instalação de fábricas nessa zona mais residencial, né? E aí, agora recentemente, coitado, nem conseguiu finalizar a abertura de fato, o pessoal da 09 abriu a microfábrica deles com brewpub. Eu agora em janeiro fui ao sul, visitei muitas fábricas de cervejas no sul. Todas elas, ou a maioria delas, são brewpubs, né? Elas produzem um bocado ali e distribuem minimamente para a região que elas estão. Estão zero preocupadas em dominar o mundo. Elas estão ali querendo fazer o que você falou. Bom, minha produção mensal são 8 mil litros aqui na fábrica. Eu quero servir o brewpub e eu nem sempre consigo chegar até Porto Alegre, por exemplo. Entendeu? Mas até pouco tempo atrás era meio que proibida essa história do brewpub. Não sei como é que tá isso hoje. O zoneamento ele já foi um pouco mais desmistificado, sabe? Você sabe, você falou aí do 09, que é algo que ainda vai ser lançado, do Bruno, eu tô sabendo, e a gente tem o Na Real aqui, no Botafogo. Sim. Exato. Existe já a maneira de você fazer a legalização desse brewpub, provando por A mais B de que não existe impacto na redondeza e tal. O impacto é idêntico ao de uma padaria. Muito legal essa comparação. É muito fácil você conceituar isso hoje em dia. Fácil não, é possível. Fácil, sim. Nada no Brasil é fácil. Quando você bota a burocracia no meio, você dificulta 1000 vezes isso. Eu aqui em Botafogo, talvez eu possa ter um pouco mais de dificuldade quando a gente tiver com um plano de ação de brewpub aqui, na Overhop Experience. A gente pensa que como aqui o pé direito é muito alto, a gente pensa numa produção elevada aqui. Aqui talvez a gente tenha uma certa dificuldade porque tem um colégio aqui muito próximo e tem problemas na legislação em relação a isso, sabe? Não sei como é que pode desenrolar. Em relação ao colégio de Botafogo, filho, você tá montando o brewpub no lugar errado, então. Porque o que mais tem colégio de Botafogo o que mais tem é colégio de Botafogo, né? Então, tipo, vão ficar te devendo essa. Agora, mas mesmo que tem colégio, tem cliente, né, cara? É verdade, é verdade. E, cara, é uma hipocrisia absurda, né? Perto de um colégio. Cara,
cara, se você tem a lei na sua mão, se a responsabilidade da venda é sua, cara, pode ter um colégio aqui em frente, porra, eu não vou vender pra uma criança menor de 18 anos, entendeu? A responsabilidade, ela tem que ser igual nos Estados Unidos, no Canadá, a responsabilidade é de quem vende, pô. É da pessoa se alcoolizar, se a pessoa vendeu pra uma pessoa mais nova, por isso que lá nos Estados Unidos é algo tão sério quando você chega lá, mesmo com um cara de velho, cara, o cara dá tua identidade, ele quer saber, porra. E até falar nos Estados Unidos aqui, a gente pode falar que o modelo que nós estamos agora entrando é um modelo que fez os Estados Unidos crescer no craft. Modelo de brewpub, onde o brewpub com o lema de Drink Local que tem lá, você pode perceber que o conceito ele apenas muda de tamanho. A gente tem o conceito de brewpub, ele é cervejaria que produz e vende no local de produção, né? Esse é o conceito de brewpub. Isso não necessariamente determina qual é o tamanho dessa cervejaria, desse brewpub. Ele pode ser um brewpub que produz 500 litros, como pode ser um brewpub que produz 100 mil litros, que é o caso dos Estados Unidos, lá na região de New England, onde você tem Treehouse, onde você tem Hill Farmstead. Cara, são cervejarias com produção de 200 a 500 mil litros por mês com venda local, sabe? Você não tem distribuição lá, você não vai achar uma The Alchemist na Califórnia, sabe? A não ser que vá na mala amiga, mas você não tem o cara que bota no navio, ou que vai botar num trem, ou vai botar num caminhão pra chegar na outra costa, não tem isso, sabe? Other Half, você vai conseguir isso em Nova York, você não vai conseguir isso lá em Los Angeles, você não vai conseguir sair dali e pegar isso. Então, esse conceito praticamente acabou de entrar no Brasil. A crise vai dar uma retardada, mas a crise também vai abrir o horizonte para quem é empreendedor e tá com grana para gastar e investir em alguma coisa, e enxergar isso. Aí resta saber se o cara vai querer abrir um brewpub com uma marca nova, ou pegar alguma cervejaria que já tá aí batalhando um tempo, investir um dinheiro e montar esse brewpub. Vocês já foram sondados para esse tipo de investimento, para serem vendidos ou para na verdade serem comprados, né? Já sondaram vocês? Cara, eu não conheço na história uma cervejaria cigana que tenha sido comprada, tá? Eu acho muito difícil. A estratégia dos conglomerados grandes, elas são estratégias baseadas em posicionamento e faturamento. Eles não brincam muito de aquela marca ali é bacana, vamos comprar. Não, cara, tem toda uma estratégia amarrada de posicionamento de marca, de ter uma unidade fabril para você poder fazer as ações comerciais ali, como foi com a Colorado, como foi com a Vals, para você poder imprimir o crescimento que você quer. A Vals eu conheci ela antes e depois da Ambev, né? Você vê o crescimento de equipamento, você vê a parte de invase completamente diferente. A Colorado eu conheci antes e depois. Aí você ia na Colorado, lá era uma fábrica, galpãozão, pequeno e tal. Aí você vai na Colorado de agora, gigantesca, com uma capacidade absurda de produção. Então eu acho muito difícil, eu acho mais possível uma parceria entre as grandes, com essas ciganas, para fazer impulsionamentos, mas não aquisições. Agora, sondar por um investidor aqui, outro lá, um amigo de um amigo que tem um dinheiro guardado, um amigo de um amigo que é investidor, isso acontece demais, cara. Já devo ter feito umas 20 reuniões sobre isso. Mas quando a pessoa vê que o mercado não é esse conto de fadas que é contado, é que realmente cara, existe uma lenda muito grande no mercado. É um mercado promissor? É um mercado promissor, mas tem muitas coisas ainda que travam o nosso mercado, como impostos, como logística, vários outros problemas. Basicamente isso. Imposto e logística, cara, é um freio absurdo no crescimento da cervejaria artesanal. Com certeza. Uma colocação, uma pergunta, uma colocação, opinião muito pessoal minha, tá? A gente costuma ter um momento nesse programa que podem me tacar uma pedra, mas enfim, eu reconheço que rolou uma chegada forte das New England, né? E que elas vieram pra ficar, mas eu vou te falar, talvez você já deu uma explicação muito boa de que a galera chega lá, faz uma base, aí mistura o lúpulo A com B, o A com C, o A com D, e depois volta, o B com C, enfim, aí fica tudo muito igual, velho. Eu uma vez peguei, eu tenho 2 sobrinhas, uma de 9 e uma de 6. Cheguei, cheira aqui o copo da tia, maracujá.
Eu abri 3 cervejas depois, lavei o copo com essa merda de ser sommelier, ela, maracujá. Pô, ela só tá cheirando maracujá, é verdade, elas não estavam, entendeu? É óbvio que agora já virou uma piada, eu boto uma preta pra ela cheirar a maracujá. Mas enfim, é impressionante, a gente tá inundado do sucão, né? As New Englands, as Juicy IPAs, e elas cada dia mais parecidas umas com as outras, assim, você não tá conseguindo, é isso que você falou, eu tô com 3 aqui pra lançar, mas eu peguei, fiz uma piração, eu quero que elas sejam completamente diferentes. Você me falou agora de um lúpulo que remete a morango, eu já falei... toda babada aqui, entendeu? Então, assim, eu queria um comentário sobre o assunto, assim, você taca pedra, o que você acha? Não, Lud, essa pedra eu já tinha até tocado mesmo, porque essa banalização, ela complica quem pensa um pouco diferente, né, em relação a isso. Se você parar pra ver, a gente já se conhece há um bom tempo aí no mercado, a gente lançou o Overlab em 2017, se eu não me engano, já com essa proposta. Era uma série de single hops de New England, que até então não tinha. A gente lançou essa proposta para poder experimentar 6 lúpulos na sequência. Acabou virando 7 porque a gente conseguiu uma colheita de um cascade do Quebec. Na época a gente já estava com a produção lá no Canadá e a gente foi convidado para uma colheita numa fazenda lá do Quebec. E na época o Ricardo estava vindo para cá e ele trouxe na mala 40 quilos de frango. Isso aqui é mala amiga, hein? O resto... Ele botou em 2 sacos de 20, né? Porque naquela época a mala podia ter 32, aí botou um em cada mala e trouxe o que? Cascade extremamente fresco. Então a gente acabou abrindo exceção, fizemos uma 7ª Overlab, mas qual era a proposta naquele momento lá? Trabalhar com lúpulos que naquela época ou eram novos ou eram lúpulos meio sumidos no mercado e que estavam voltando. Não sei se você lembra, a gente veio lançando com a Nelson Salvan, que era um lúpulo ainda é extremamente caro, mas ele não tinha, ele andou uma época sem ter no mercado e de repente o nosso fornecedor falou, cara, chegou o Nelson Salvan. E aí eu passei ele na frente. Enfim, então a proposta ali era o quê? Trazer um conhecimento do perfil daquele lúpulo exatamente. Qual é a fruta que ele traz em evidência e tal. E desde aquela época a gente já pensava assim, tanto que todas as nossas New England, ela tem uma história diferente. Ou ela é fermentada com uma levedura diferente, ou ela vai ser, o lúpulo é um lúpulo experimental, ou é um lúpulo que veio de fora, ou enfim, sempre vai ter uma coisa diferente, sabe? Ou teve uma vez que nós botamos café numa New England. Então vai ter sempre uma experimentação para não transformar o negócio em banalidade, sabe? De você fazer um teste cego, como eu já fiz com alguns amigos até aqui no bar, onde eu já botei cerveja nossa, copo, falei que era de uma outra cervejaria e o cara bebeu e falou que era maravilhosa e vice-versa, sabe? As pessoas infelizmente ainda estão muito ligadas à rótulo, porque se você parar pra pensar, New England IPA saiu de moda. Ele é de fato é uma realidade a New England IPA. Ela tem um volume de venda hoje significativo. Óbvio que eu não tenho números aqui na minha mão, eu falo pelo Overhop, a New England já tem uma representatividade muito alta no faturamento, mas eu não tenho dados de outras empresas, mas você pode ver várias empresas que giram em torno de New England, como Croma, como Everbrew, como Dogma chegou a lançar algumas. Enfim, você tem uma sequência de New England, com são empresas que giram em torno de New England que deram certo, sabe? Então não tem como falar mais que é modinha. Não acho que é modinha, não. Eu só acho que a galera tá errando um pouco a mão, assim, entendeu? Tá ficando tudo um pouco parecido demais, entendeu? Enfim, mas é isso, é mais uma opinião de cachaceira mesmo, de quem bebe, não é de quem cria, porque você criou uma cerveja, você fica, apaixonado nela, né, cara? Você fala, caramba, meu filho, minha filha. Agora, pra quem bebe ali, eu posso comprar uma cerveja, sei lá, uma da Croma, uma da Everbrew, uma da Trilha, uma da... Enfim, e eu posso acabar provando coisas muito parecidas. Ou dentro da própria cervejaria, coisas muito parecidas. Claro. Entendeu? Hoje, dentro da nossa cervejaria aqui, eu consigo identificar, se eu tiver que pegar todas elas fresquinhas, eu consigo identificar as New England pelas características diferentes que uma tem da outra, entendeu? Mas eu confesso que já bebi com o Vinícius da Ocus aqui, a gente estava numa semana com as cervejas muito frescas aqui, a gente estava com uma New England aqui bem fresca, acho que era Reis até, e ele tava com a Overdrive. E cara, a gente bebeu as duas juntas aqui e começamos a passar copo e a gente se perdeu. Quando voltou, a gente não sabia qual era qual era. E olha que a gente tá falando de uma New England Double, a gente tá falando de uma New England apenas.
Mas a gente não pegou. Quando voltou o copo, a gente ficou na dúvida. Mas enfim, vamos me tacar muita pedra, hein? Espera aí, espera só. Você acha que tem mais espaço nesse mercado de craft? Não, nesse momento agora, quem entrar agora é pra perder dinheiro. Nesse momento que tá agora, não. No momento de crise, eu te afirmo com veemência, né? Não. Mas eu posso te falar que até mesmo ano passado, cara, eu também já não falaria que é o momento. Eu acho que é o momento de maturidade das cervejarias existentes e não de entrada de novos players, cara. Exato. Não é o momento. Porque muitas cervejarias entraram num determinado momento de 2016, 17, 18. Umas ficaram pelo caminho e outras acho que precisam de maturidade. Assim como a gente passou por esse processo de maturidade, eu acho que várias outras precisam, cara. É importante pro mercado. Senão você não cresce, o mercado em si não cresce forte. É importante você ter essa maturidade, entendeu? Mas nesse momento agora acho que só um louco mesmo pra entrar. Principalmente como cigano. Agora, passando isso, cara, eu acho bacana avaliar aquele lance que eu te falei do brewpub. Maneiro. Como é que é esse lance de, neste momento que nós estamos vivendo, né, que é um momento de isolamento, as pessoas não frequentando, não saindo de casa e tal, lançar um rótulo novo? Cara, a gente tava com ela em tanque já tem mais de um mês, né? Tem 5 semanas. A ideia era, a gente tava com o tanque praticamente vendido, na verdade. Porque normalmente o lançamento a gente faz não chega a ser uma pré-venda, mas a gente faz uma reserva ali para quando acontecer o lançamento facilitar a logística, né? E de repente quando entrou esse lockdown, de repente todas as reservas caíram. Ficaram... Nesse momento a gente passou aí, eu pelo menos, eu fiquei assim, o Barroso, o Flávio, a gente ficou uns 2 dias, na segunda e na terça, quando começou isso tudo. A gente ficou meio que recluso mesmo, pensando na situação, pensando em soluções, tentando achar uma luz no túnel. Eu fiquei 2 dias bastante isolado nesse momento, para na quarta-feira eu acordar meio que com chave virada, cara. E virou essa chave nos 3, assim, de não ficar mais fazendo as postagens que a gente estava fazendo e não ficar mais nos comunicando do como a gente estava fazendo, aquele anúncio padrão que você deve ter visto em todas as cervejarias, inclusive na nossa. De acordo com os acontecimentos atuais, estamos nos posicionando com muito cuidado para atendimento ao público, e a gente acordou completamente diferente, cara, do tipo, a gente não vai ficar mais refém dessa parada. A gente quer se comunicar com o público de uma maneira mais animada, a gente quer interagir, e naquele momento surgiram as lives nossas para poder trazer conteúdo pra galera, surgiu comunicações nossas com o público pelo Instagram, pelo Facebook. A gente conseguiu cativar com que todo mundo entrasse num processo de postagem de fotos de momentos bacanas com a gente, sabe? De tipo, aniversário de 1 ano, Mundial da LADE, aniversário de 2, 3 anos, momentos que a gente realmente teve bacana. Foi maneiro pra virada da Overhop, sabe? Hoje tem a Overhop Experience que nos ajuda bastante a gerar produto. As nossas ações são voltadas nesses clientes que eu te falei, esses 8 que estão operando, outros estão fechados, outros talvez nem retornem. E estamos aqui fazendo esse trabalho de uma maneira de delivery, de takeaway, tentando fazer com que a quarentena seja um pouco melhor aí pra galera também. Muito bom, cara. Com certeza. Muito bom. Sim, pra encerrar, porque a gente já estourou todo o tempo do mundo, o seu inclusive, você quer deixar uma mensagem pras cervejarias ou pras pessoas desse momento? Porque eu acho que muita gente, como você falou, vai ficar pelo caminho por falta de preparo, maturidade, né? Mas vai ter gente que vai ficar de pé, e eu também acho que a economia, quando voltar, ela vai voltar, as pessoas precisando e querendo trabalhar muito, porque precisam virar o jogo, entendeu? Então eu também acho que ao mesmo tempo, quando tiver a chance de chegar junto de novo, vai ter um boom de venda, de tudo, sabe? Então você quer deixar uma mensagem de paz, você quer deixar uma mensagem de sabedoria, você no alto dessa careca Buda, para os nossos ouvintes? É basicamente a mensagem que a gente tem passado em rede social mesmo, do tipo,
acontecendo agora vai trazer aprendizado, sabe? De alguma forma vai trazer aprendizado. É aquele lance de você querer sempre ver o copo não meio vazio, mas meio cheio. Tenta colher, cara, tudo que você pode de positivo no momento. Eu tenho feito bastante isso. Não só na minha vida profissional, na vida pessoal. Quando entra uma quarentena, por exemplo, eu me propus a estudar um pouco, dedicar um pouco do tempo que eu tenho lá em estudo. Eu fiz uma proposta para mim mesmo de aprender algo que eu nunca tinha feito. Então, comecei a pintar, coisa que eu jamais tinha feito. Comecei a me dedicar um pouco a isso. Me dediquei dentro de casa, você passa a ter um contato um pouco maior com os teus filhos. Eu, basicamente, sou um cara que chego tarde demais em casa. Meus filhos, às vezes, estão dormindo. Quando eu acordo, eles já foram pro colégio. Então você acaba se dedicando um pouco mais. Fora isso, cara, é aprendizado mesmo, é tentar fazer uma proposta mental aí sua de sair desse momento mais forte do que você entrou. Não é difícil, não é impossível, sabe? Se deixar levar, se ficar parado, cara, vai desmoronar tudo, não tem dúvida. Quer falar alguma aí, Leandro? Não, pô, pérola de sabedoria, já veio. Então tá. Pessoal, essa entrevista foi maravilhosa. Tivemos aqui agora com o Barufa, da Overhop, e ele veio contar pra gente um pouco da história da cervejaria e um pouco do que eles estão pensando em fazer nesse momento. Obrigada, Barufa, aí pela sua paciência com a gente, e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Que nada, cara. Obrigado, Leandro. Obrigado, Lúcio. Então, pessoal, a gente tá tendo esse papo maravilhoso com o Barufa aqui, e eu acho que nada mais digno se eu ouvir esse programa agora de manhã, tá indo pro trabalho, mas chegou em casa, tem uma Overhop na geladeira, abre, marca a gente, marca a Overhop, marca o Barufa, que eu vou repostar. Eu quero saber se você ficou com vontade de beber uma Overhop depois desse assunto. Maravilha, adorei, Lud. Valeu, Beijo gente. grande. Obrigado.